Então, galerinha, a gente voltou aí já do nosso rápido intervalo, tá bom? Já deu tempo todo mundo tomar águazinha rapidinho. E agora a gente continua falando sobre essa outra parte de astronomia, né? A parte de evolução estelar. E também sobre exoplanetas, para a gente ter uma ideia do que acontece, tudo. E, é claro, fazer algumas questõezinhas desse assunto, para você saber como é que seria cobrado em uma prova, como é que aconteceria uma questão como essa, bacana. Então, a gente vai treinar tudo dentro dessa aula aqui, certo? Lembrando aí que a gente, quando fala de astronomia, a gente está falando sobre a parte científica, beleza? Evolução científica do sistema aí. Então, a gente vai para essa parte falar um pouquinho sobre a criação do universo, como é que ele se comporta. Bem interessante essa parte, beleza? Então, vamos lá. Essa parte de astrofísica. Exoplanetas, ou exoplanetas, né? Como você queira chamar aí. O que é um exoplaneta? Exoplanetas são planetas extrasolar, bom? São chamados de exoplanetas ou planeta extrasolar. É qualquer planeta que não faça parte do sistema solar. Bom, então, o que é que o cara tem que ser para ser um exoplaneta? Ele não faça parte do sistema solar. Beleza? Então, passou de Netuno ali, a gente já tem que qualquer planeta é um exoplaneta. Falar um pouquinho sobre o nosso planeta rebaixado. Antigamente, o sistema solar, quando eu comecei a estudar lá na Tia Jesus, no infantil, ela contava pra gente o seguinte, que você tem o sistema do exoplaneta, o sistema solar com 9 componentes. Ele vai Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, certo? Isso aí quando eu estudava essa parte mais introdutória, lá nos anos 2000 mais ou menos. Com o passar dos tempos, em 2004, 2006, o Plutão ele foi rebaixado à situação de planetoide. Por que fizeram isso com o pobre coitado? Porque existe uma série de características que você tem que possuir para ser considerado um planeta, beleza? Você não pode ter essa parte de qualquer astro de determinado tamanho ser um planeta. Porque você teria algumas luas de Júpiter, por exemplo, sendo maiores que Marte. E elas não são consideradas planetas, elas são consideradas luas. Então, Plutão, ele não atendia essas considerações, né? No começo, a gente pensava que sim, mas à medida que a gente vai evoluindo essa parte de estudo, a gente vê que não. Então, a gente tinha duas escolhas, né? Os cientistas tinham duas escolhas. Ou elevar as luas que tinham as mesmas características de Plutão a planetas, ou rebaixar Plutão a planetoide, tá bom? Que seria um planeta, uma ascensão de planeta. Ele não tem todas as características ainda, mas também não é só uma lua. Então, foi rebaixada a situação de planetoide e o nosso sistema solar passa a ter 8 componentes além do Sol, certo? Então, eu tenho um exoplaneta, que é qualquer planeta que não faça parte do sistema solar, mas que orbita em torno de outra estrela. Então, além de não fazer parte do sistema solar, o planeta ele não pode ser um planeta vagando aí pelo sistema. Ele tem que girar em torno de outra estrela, bom? Então, qualquer estrela ali que você tenha abrigando planetas, gera um sistema de exoplanetas. Milhares de possíveis exoplanetas foram encontrados através de observatórios terrestres e espaciais, tá bom? Aqueles observatórios que a gente tem aqui na Terra, o Hubble, né? O telescópio Hubble, que passou décadas aí em funcionamento, e agora o Weber também procurando exoplanetas. Todos esses sistemas funcionam assim. Mais de 4.000 exoplanetas foram confirmados e tem até 3.800 candidatos aguardando as observações e validações de astrônomos para serem considerados possíveis exoplanetas descobertos. Então a gente tem 7.800 descobertas, tá bom? 4.000 confirmadas, 3.800 esperando para ser validadas. O Prêmio Nobel da Física de 2019 premiou 2 físicos suíços, Michael Mayer e Didier Queloz, responsáveis por encontrar os primeiros exoplanetas. Olha aí. É por isso que está tão legal essa informação agora. Os caras ganharam o Nobel de Física de 2019. Essa descoberta foi feita antes, certo? Comprovado em 2019, então eles ganham essa parte aí do Nobel. Mas percebam a evolução que os caras tiveram.
O Nobel que os caras ganharam de ser os primeiros a encontrar exoplanetas foi em 2019. Nós estamos em 2022 e a gente viveu uma situação pandêmica. Então a gente tem 20, 21, 22. Então, num fato aí de mais ou menos 3 ou 4 anos, eu tenho 4.000 confirmados e 3.800 candidatos. Olha essa evolução. Bacana? Os astrônomos estimam que poderia haver trilhões de planetas em torno de outras estrelas. Então, quando a gente comprova que existem essas partes, esses planetas aí fora do nosso sistema, então a gente tem uma possibilidade muito grande. E isso chama a atenção. Chama a atenção de quem? Chama a atenção de pessoas que tendem a lucrar com isso, né? E aí você tem Virgin Horizons, Blue Horizons e a SpaceX. São aí as três principais, e a NASA também, né? Claro que a gente tem que lembrar da NASA, mas eu estou falando das particulares, são as três principais empresas na corrida espacial atual, né? Na nova corrida espacial, como a gente chama. Que é justamente quem consegue chegar a um outro planeta primeiro. No caso, aí, o mais focado seria Marte. Percebam que a gente tem bilionários como o Elon Musk. Você conhece o Elon Musk? Ele está construindo um foguete. Justamente para você ter essa experiência de chegar em um outro planeta. Bacana? Justamente para você ter isso aí. Então os caras estão gastando bilhões de dólares, milhões de dólares, para você conseguir chegar a esse ponto de colonizar um outro planeta, né? Tentar fazer isso aí com essa finalidade de recursos. Não só ele, mas alguns outros grandes bilionários, como Jeff Bezos, aí, quem lembra da Amazon também vai lembrar desse cara, estão gastando seus bilhões de dólares para conseguir fazer essa pesquisa, né? Essa transformação, essa chegada em um outro planeta. Bacana? Tipos de exoplanetas. Os astrônomos, agrupam os tipos de exoplanetas da seguinte forma, tá bom? Dos maiores para os menores. Quando a gente fala tamanho da Terra, então, obviamente, ele vai ter a mesma massa da Terra, mais ou menos 5,24 vezes 10 elevado, ou 5,9 vezes 10 elevado a 24 quilos, ou então o raio da Terra, 6.300 quilômetros mais ou menos, né? Os semelhantes à Terra, você teria algumas características parecidas, mas não só fisicamente, tá bom? Você teria um planeta com água líquida, você teria um planeta com atmosfera, que são características que apresentam na Terra, líquido no seu interior, como plasma, tá bom? Para a formação de um núcleo, então um planeta aquecido naturalmente, então todos são semelhantes à Terra. Super Júpiter, que seriam planetas maiores do que Júpiter, certo? Gigantes gasosos, que são aí mais ou menos o tamanho de Júpiter. Lembrando que quando você tem planetas rochosos, como a Terra, Marte, Vênus, Mercúrio, são planetas extremamente sólidos, tá bom? Mas quando você sai desse sistema, você não tem mais essa situação, certo? Você tem planetas gasosos. Como você tem um raio maior que a Terra, a solidificação do planeta não é possível. Você tem gás dentro do planeta e aquele planeta não é atravessável, né? Você não tem esse sistema atravessável aí. Superterras, você teria as mesmas condições da Terra, mas em planetas maiores. Mini Netuno e anões gasosos, que seriam planetas menorzinhos, justamente com a classificação de planetóides. Exoplanetas do tamanho da Terra são parecidas em tamanho com o nosso planeta. Enquanto os planetas semelhantes à Terra têm várias características comuns com o nosso planeta. Atmosfera, água líquida na superfície, planeta naturalmente aquecido, como eu já tinha falado para vocês. Superterras são planetas do tipo planeta Terra, porém com tamanhos maiores, além de possuir mais massa do que a Terra. Eles são menos massivos do que qualquer gigante de gás ou gelo que estejam no mesmo sistema. Quando eu falo de planetas muito massivos, gente, é gás e gelo, não tem para onde. Não tem como um planeta supermassivo durar, justamente porque ele não tem sustentação, é muito sólido por uma concentração de massa, então ele acaba quebrando. A primeira superterra foi encontrada em 1992. Então olha aí quando você tem essa situação, o começo da descoberta dos exoplanetas lá atrás, tá bom? Só a prova que foi agora. Exemplos de exoplanetas já descobertos. E aí existem 5 ou 6 exoplanetas que são bons da gente saber. Por quê? Porque eles são os principais. O Gamma CPI AB, é o primeiro exoplaneta detectado, encontrado em 1998. Olha aí, esse cara pela primeira vez encontrado ele mais ou menos 25 anos atrás, em torno da estrela Gamma CPI, né? A estrela é fácil de você achar, o problema é o planeta.
não foi confirmado até 2003, quando foram desenvolvidas melhores técnicas de detecção. Então a galera achou que tinha achado e depois só foi confirmado uns 5 anos após eles tentarem fazer esse sistema aparecer, ok? Essa formação de planeta é um planeta que ele não é habitável, só para deixar isso claro. Ok? Tem essa ideia aí. Esse planeta ele não é considerado um planeta habitável, justamente por quê? Porque ele não tem atmosfera, não tem água líquida, não é um planeta naturalmente aquecido. Então, esses planetas, a gente vai achar vários exoplanetas, mas que eles não estão, né, dentro de um sistema como o nosso, que a gente possa abrigar vida pelo menos igual a nossa, né? Se eu pedir para você imaginar um alienígena, como é que você vai imaginar um alienígena? Você vai imaginar um alienígena mais ou menos como a época dos marcianos, né? Lembra lá daquela começo dos anos 90, aquela febre por filmes, quando você tem anos 80, mais ou menos aquela febre por filme de descoberta espacial e tudo, de viagem científica, essa parte aí. A galera falava sobre os marcianos, né? Marcianos seriam seres baixinhos, verdes. Olha lá o ET que faz o casa, lembra dele? Pois é, você tem que lembrar disso. São filmes clássicos, tem que achar isso aí. Olha, quando eu peço a você imaginar um extraterrestre, uma vida alienígena, você imagina qualquer coisa que seja assemelhada ao que você viu. Então, você imagina um olho, você imagina um determinado tipo de pele, você imagina uma forma que se assemelha com o que você vê. Seja humano ou humanoide, ou seja comparado a animais, tá bom? Tem algumas variações de alienígenas que são mais parecidas com alguns animais dentro do nosso planeta do que com a gente, né? Com o ser humano em si. Mas o certo é que se eu peço para você imaginar um alienígena, você não consegue. Pelo seguinte fato de você não conseguir imaginar uma coisa que você nunca viu. Então, a forma de vida extraterrestre aí, ela, caso não seja baseada em carbono como a nossa, ela tem uma forma que a gente não consegue nem imaginar. Bacana? Justamente porque vai ser uma forma de vida completamente nova aí para o nosso sistema. A nossa vida é baseada em carbono. Se por um acaso uma vida extraterrestre fosse baseada, sei lá, em cálcio, por exemplo, ou então, sei lá, em selênio, telúrio, então você gera uma forma de vida completamente inimaginável, de acordo com os elementos da tabela periódica. Bacana? Então, beleza, só para vocês terem essa ideia. Por que esse planeta ele é tão importante? Além de ser o primeiro, ele chamou a atenção para uma situação legal. Ele vive num sistema binário. O que é um sistema binário? Você tem uma segunda estrela atuando sobre aquele planeta. O Gama CPAB, ele gira em torno da Gama CPI, né? A estrela que gira para ele. Só que existe uma segunda estrela atuando nele. Então você teria um planeta que ele poderia ter uma divergência de órbita, justamente por estar em uma outra estrela. Bacana? PSR 1267 mais 12B e C, tá bom? Então você tem o PSR 1267 mais 12B e o PSR 1267 mais 12C. São dois planetas diferentes. Esse a gente encontrou em 1992, orbitando os restos que giravam rapidamente de uma estrela massiva que explodiu. Então eram planetas que orbitavam um cadáver de estrela, né, em uma supernova. Os astrônomos encontraram um terceiro planeta nesse sistema e ainda estão tentando descobrir quando esses planetas se formaram, como eles sobreviveram à explosão de uma supernova. Um dos planetas é uma super-terra, ok? Então você tem aí dois planetas, esses são importantes por quê? Porque a gente não sabe como, mas eles sobreviveram à explosão de uma estrela. E isso é muito legal se a gente descobrir o porquê. Porque caso venha a acontecer com a nossa, gente, olha, o PSR 1267B e C, eles conseguiram sobreviver à explosão de uma estrela. Como? Se o Sol vier a explodir ou colapsar, será que os mesmos processos que eles aderiram a gente também conseguiria fazer, né? Seria possível aderir a gente? Então, toda essa ideia aí tem que ser trabalhada. Um deles é uma super terra, as mesmas características da Terra, só que maior, tá bom? Então, pode existir água líquida, atmosfera nele, núcleo aquecido, para que você possa ter uma formação de vida parecida com a nossa. 51 Pégase B, o primeiro planeta em torno de uma estrela como o Sol. O importante desse aí não é ele, mas sim a estrela que ele orbita. É uma estrela extremamente parecida com o Sol. Os astrônomos descobriram ele usando o observatório Haute-Provence, na França, uma instalação terrestre, tá bom?
Esse planeta é conhecido como Júpiter quente, porque parece ser um tipo de gigante gasoso. Ele não vai aderir em nada para a gente, para falar a verdade. Júpiter também tem um campo gravitacional muito bom, proteger a gente de asteroides, só que o Pegasus ele não vai poder fazer nada pela gente. A única ideia que ele tem é de uma estrela parecida com o Sol. Isso aqui é legal para a gente. Se a gente conseguir orbitar uma estrela parecida com o Sol na mesma distância que a gente tem atualmente, a gente consegue gerar um outro planeta formador de vida. Bacana? Então, a gente também, além de exoplanetas, a gente procura estrelas que são parecidas com o Sol, para que a gente possa fazer essa transição aí, ok? E esses aqui são legais, os Kepler, tá bom? Kepler 186f é o primeiro planeta do tamanho da Terra circulando uma zona habitável de sua estrela, tá bom? Encontrado na missão Kepler em 2014. Aí, esse aqui a galera adorou. Por que esse a galera adorou? Porque é um planeta que tem o tamanho da Terra, em zona habitável de estrela e que tem propriedades parecidas com a Terra. Olha quando eu comparo ele com a Terra. Vocês estão conseguindo ver a formação de nuvens nele? Então, isso indica a atmosfera gasosa, beleza? Pode ser que seja possível abrigar vida ou que tenha já vida dentro desse planeta. Região habitável de estrela, formação de água líquida, atmosfera. Nossa, isso aqui é perfeito pra gente. Só que o negócio é como é que a gente chega lá. Aí eu deixo pro tio Elon. Outros também. Como a gente achou o primeiro planeta que a gente considera possível habitável na missão Kepler em 2014, os planetas que vocês verem com a nomenclatura Kepler, tá bom? São planetas que a gente considera como planetas habitáveis, beleza? Por exemplo, o Kepler 11f orbita uma estrela parecida com o Sol e é 2,3 vezes a massa da Terra. Então ele seria o dobro, mais ou menos, massivo que a Terra. Pode ser um anão gasoso, devido à sua baixa densidade, e possível atmosfera de hidrogênio e hélio. Então, pode ser, pelo fato dele ser maior que a Terra, o dobro, ele não seja sólido. Ele pode ser um anão gasoso. Bacana? Mas o certo é que, estando na faixa de vida de um planeta ou de um sistema, ele já funciona de uma forma bacaninha e tudo dentro daquele sistema, como o Kepler. Beleza? Outra ideia que a gente tem que ter quando a gente fala de exoplanetas é a evolução estelar. A evolução estelar é um processo de constante modificação de corpos celestes, as estrelas. Uma estrela, gente, ela é como se fosse uma pessoa, quando você compara a vida adulta. Um planeta não. O planeta ele tem basicamente a mesma forma. O planeta ele vai ter basicamente a mesma forma, basicamente a mesma estrutura, desde o começo da sua formação até o começo desse sistema. A evolução estelar não. A estrela ela tem fases, como um adulto, né? Ele nasce, cresce, adolescência, juventude, até se tornar uma pessoa madura. A estrela é mais ou menos assim. O processo de uma estrela ela é evolutivo. Um planeta é diferente. O planeta ele vai ter o mesmo tamanho, a mesma massa, a não ser que ele se choque com alguma coisa choque nele, desde a sua formação. Ele vai só esfriar ou criar sistemas de vida, então atmosferas dentro dele mesmo, mas ele não tem uma evolução, tá bom? A estrela é diferente. As estrelas são corpos celestes que estão em constante processo de modificação. Esse fenômeno se caracteriza como evolução estelar e consiste na observação das transformações das estrelas durante seu ciclo de vida. Essas sequências de mudança ocorrem de forma vagarosa e pode levar bilhões de anos, tá bom? Portanto, os estudos se baseiam em análises elaboradas de modelos de computadores. A primeira etapa da evolução estelar é o nascimento de uma estrela. Olha aí, como eu falei. Quando você compara a evolução do ser humano, a estrela é bem parecida. São basicamente etapas também. Então, a primeira coisa que a estrela faz é nascer. Normalmente, esse fato ocorre numa região denominada berçário estelar, onde há gigantescas nuvens moleculares formadas de gás e poeira, famosas nebulosas, tá bom? Acho que você já deve ter ouvido falar essa palavra quando você estava assistindo, por exemplo, filmes ou então interação, como Interestelar também, que é um filme maravilhoso. Você tem a formação de nebulosas. Nas nebulosas, você acontece o berçário estelar. Você tem uma região muito concentrada de gás e poeira. Aquilo ali faz com que hidrogênio e hidrogênio entrem em processo de fusão e formem hélio. Quando isso acontece e ativa uma cadeia, então você tem toda aquela formação estelar dentro do sistema.
A ação da gravidade é responsável pela junção dos gases como poeira, ocasionando perda de partes mais densas da nuvem molecular. As fusões nucleares não cessam e são responsáveis pela mudança estrutural da estrela. O hidrogênio, olha aí, principal combustível para a reação desses corpos, porém, quando ele acaba, o hélio passa a desempenhar tal função, provocando a expansão e o aumento da energia no interior do planeta. Então, o que é que você tem? Você tem hidrogênio, cadê hidrogênio? Atuando na forma de passar para um hélio, ok? Com o núcleo bastante aquecido, elas aumentam o tamanho e ficam com luminosidade avermelhada, sendo conhecida como gigantes vermelhas. Aí já é o fim da vida da estrela. Uma estrela, um sol, por exemplo, se eu chegar e perguntar para uma criança, dizer, pega menino, desenha um sol. Claro, qual é a cor que ele vai usar? Uma criança, qual é a cor que ela vai usar para desenhar o sol? É natural, intuitivo que ela desenhe com amarelo, beleza? Por quê? Porque o sol ele queima num espectro visível. Você tem a luz branca emitida pelo sol que se racham em 7 cores: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Se uma criança pega uma coleção para pintar o sol, ela vai escolher uma cor. Todas as crianças vão escolher a mesma cor, amarelo. Por quê? Porque a frequência de sol, a frequência de luz visível do sol ao nascer e ao se pôr, nascer lá no leste, se pôr no oeste, o que é que vai acontecer nessa frequência? Essa frequência é a frequência amarelada. O amarelo se sobrepõe. Então, ao nascer e ao se pôr, é mais fácil a criança identificar aquela imagem do sol. Quando você está ao meio-dia, ao pico do sol, 10 até umas 4 da tarde, você não consegue olhar para o sol, você se sente incomodado. No pôr do sol e no nascer do sol, é mais fácil, entre aspas. Continua incomodando, mas você consegue ainda dar uma olhadinha e tudo, que torna a cor mais amarela, ok? À medida que o sol for envelhecendo, o hidrogênio para de fundir com o hidrogênio e liberar a luz branca. Ele começa a gerar apenas hélio em combustão. E o hélio em combustão ele é avermelhado. Então você tem a famosa gigante vermelha. A energia vai ficando mais fraca. Percebam que a primeira cor do arco-íris é a vermelha, né? Então vai ficando caindo, né? Depois amarela, alaranjada e fica avermelhado, que é a cor mais fraca ali de formação. Mas um sol novo como o nosso, numa estrela bacana, como a nossa, saudável, ela é branca, tá bom? Se você pegar algumas fotos de astronautas tiradas em Estação Internacional Espacial, em ônibus espaciais, vocês vão ver que ela é esbranquiçada, tá bom? Então a luz do sol ela é branca, ela não é amarela. Ela parece amarela no nascer e no pôr do sol porque você tem aquela frequência visível. Mateus, e quando eu tiro uma foto e ponho lá no meu Instagram, falando sobre o céu bonitão, aquele pôr do sol rosa e tudo, gente, aquilo ali é porque o sol, infelizmente, ele está queimando um gás que não é para estar lá. Então aquela foto que você posta no seu Instagram nada mais é do que o sol queimando poluição. Porque se não tivesse nenhum gás que não era para estar lá, ele seria amarelo. Se ele tende para uma laranja, para um avermelhado, para um rosa, entendeu? Para um verde, então aí você está tirando foto literalmente da poluição sendo queimada, né? O sol batendo nas moléculas de gases que não é para estar lá e acaba tendo essa situação. Beleza? Tá. Com o núcleo bastante aquecido, elas aumentam o tamanho e ficam com luminosidade avermelhada, sendo conhecidas como gigantes vermelhas. Em seguida, o tamanho será determinante para o destino dessa estrela. Para aquelas estrelas com massa igual ao Sol, a morte, né, o fim do ciclo, é a transformação da estrela em uma anã branca. Isso aqui é legal, é a melhor que tem. Formada por carbono e oxigênio. É como se você tivesse um forno. Quando você está com o forno ligado, é o Sol vivo. Depois que o Sol ele vai se extinguir, que ele vai morrer, é como se ele desligasse o forno. Só que na hora que você desliga o forno não esfria imediatamente. Ele demora um tempo queimando. É a mesma ideia. O Sol, quando ele morrer, quando ele se extinguir, ele não vai apagar simplesmente. Ele vai começar a queimar menos até se acabar totalmente. E quando ele começa a queimar menos, é considerado anã branca, né? Formada de carbono e oxigênio. Para os corpos celestes com tamanhos superiores ao Sol, então estrelas maiores, o fim do ciclo da vida pode ter duas coisas diferentes. Explosão termonuclear da estrela, que ocasiona o surgimento de um buraco negro, isso é bem mais raro. Ou o fim da vida dela pode gerar uma estrela de nêutrons, tá bom? E aí tem um esquemazinho a seguir. Olha aí, você tem uma nuvem de concentração que vai emanar poeira estelar. E essa poeira estelar, ela pode se formar de 3 tipos diferentes, dependendo da concentração. A do meio é a nossa. Bom, a do meio é a nossa aí. Você tem uma massa, poeira estelar, hélio virando essa partezinha, aí você tem o surgimento de uma supergigante vermelha, uma supernova, e aí você acaba parando
em uma estrela de nêutrons. Se tiver uma massa inferior a 10 m, né, você teria uma massa parecida com a nossa aí, que é a sequência principal, ó, geralmente acontece isso. Você vira uma gigante vermelha, depois que acaba essa fusão de hidrogênio com hidrogênio para a formação de hélio, você vira uma super gigante vermelha, vira uma nebulosa planetária, explode aí de novo, com a mesma concentração da nuvem, e aí vira uma anã branca, né? Você termina de queimar ali de uma forma mais sutil. Depois, a forma intermediária, estrelas um pouco maiores que o Sol, hélio para a transformação lá de carbono em magnésio, até a formação de ferro, vira uma supernova, libera energia, mas não libera massa, virando uma estrela de nêutrons. Por último, estrelas com massa de 25 m, né, estrelas que valem 25 milhões de sóis, por exemplo. A estrela de Hoof-Haight, por exemplo, que foi a única que a gente conseguiu registrar, na verdade, teve uma transformação, explodiu na fase nebulosa e virou um buraco negro. É a mais rara porque precisa de muita massa mesmo, muita massa para uma estrela explodir e virar um buraco negro. A mais comum é virar uma anã branca. Estrela de nêutron é rara, buraco negro é super raro de acontecer para fim da vida de uma estrela. Bacana? E a gente chega nas questõezinhas. O sistema solar é composto por um total de 8 planetas. O conceito de planeta está atrelado a determinadas características. Entre elas, letra A, contar com a iluminação direta do Sol e ter água. Letra B, possuir mais de uma lua e receber luz do Sol. Letra C, apresentar estrelas e possuir oxigênio no ar. Letra D, ter equilíbrio estático e orbital ao redor do Sol. E letra E, disputa de uma lua e ter uma estrutura redonda. Vocês marcariam qual gabarito? 2 minutinhos para vocês tentarem responder a questão. Então, gente, olha, quando eu falo do sistema solar, eu tenho 8 planetas que eles compõem. Então, você vai procurar a característica que todos eles têm, beleza? E isso faz com que eu caracterize um planeta pertencente a ele. O primeiro, contar com a iluminação direta do Sol e ter água. Olha, iluminação solar, sim, porque você vai estar orbitando o planeta. Mas ter água, poucos planetas possuem água. Mercúrio e Vênus, por exemplo, não tem nenhum rastro de água. Terra, Marte tem. O resto dos planetas são gasosos, então você não vai achar água líquida. Mas, então, a letra A está fora justamente pelo fato de, por exemplo, Mercúrio e Vênus ser considerado planeta não ter rastro de água. Letra B. Possuir mais de uma lua e receber a luz do Sol. Possuir mais de uma lua, gente. Nem a Terra tem mais de uma lua, pelo amor de Deus. Você não tem essa situação em relação à Terra. Então, ter água não é característica de planeta. Possuir mais de uma lua também não. Letra C. Apresentar estrelas. Um planeta apresentar estrelas. E possuir a oxigenação do ar.
tudo errado na letra C. Uma letra que, se você marcar, eu indico que você assistir essa aula novamente. Letra D, tem equilíbrio estático e orbital ao redor do Sol. A gente tem equilíbrio, tem orbita em torno do Sol, sim, então a gente tem essa característica como sendo no planeta. Letra E, dispor de uma lua e ter uma estrutura redonda. Ó, Júpiter tem 16 luas, Saturno tem um anel cheio delas, então você não tem como ter apenas uma lua como característica de planeta. Beleza? O nosso gabarito seria a letra D. Próxima é minha, o que ela fala? Como é corretamente denominada a teoria que justifica a formação do sistema solar? Teoria celular? A teoria celular vem da biologia, formação de células pluriunicelulares, multicelulares, tá bom? Dependendo dessa parte aí, para ramificação da vida. Falso. Teoria da nebulosa. Teoria da nebulosa é a teoria da formação de estrelas, né? Você teria aquela parte de complexo de estrelas geradas, acúmulo de poeiras e tudo. Então, letra B, falsa também. Letra C, teoria da deriva, que eu nem sei que teoria é essa, pode falar a verdade. Que é aquela parte, acho que é só um nome bonito que o autor achou, resolveu botar. Letra D, teoria das cordas. A teoria das cordas fala das cordas de um violino, falando que quando se relacionam entre si, geram uma série de universos gêmeos. Mas a teoria das cordas, elas não tem muito a ver com a parte de formação de sistema solar, não. E teoria planetária, seria nosso sistema, você tem vários planetas rodando em torno de um satélite natural, que seria o Sol, tá bom? Então você teria essa partezinha como letra E, nosso gabarito. Terceira, o sistema solar possui 4 planetas rochosos, também chamados os telúricos, né? Formados basicamente por diversos metais e rochas. Quais são eles? Letra A, Vênus, Terra, Marte, Saturno e Júpiter. Letra B, Terra, Marte, Saturno e Urano. Letra C, Saturno, Mercúrio, Terra e Marte. Letra D, Marte, Terra, Júpiter e Saturno. Letra E, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Qual gabarito vocês marcariam? 2 minutinhos para vocês tentarem responder. Gente, como eu falei para vocês, existe um limite para um planeta ser sólido. Planetas como a Terra, de massa e raio como os nossos, já estão basicamente nesse limite. A partir disso não dá, porque colapsa o sistema, beleza? Você não tem mais material sólido suficiente para sustentar aquilo ali. Então, o que aconteceria? O sistema solar possui apenas 4 planetas rochosos, porque depois do nosso, que é o maior rochoso, todos os outros são gasosos, tá bom? Então, justamente porque eles não colapsam, eles não aguentam essa formação rochosa maior. Letra A. Os 4 primeiros são rochosos, que são os 4 menores. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte.
Letra A, Vênus, Terra, sim. Saturno e Júpiter são gasosos. Bom? Letra B, Terra e Marte, sim. Saturno e Urano são gasosos. Letra C, Saturno já não é, Mercúrio é. Marte e Terra também. Letra D, Marte e Terra são, Júpiter e Saturno não são. E letra E, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são sim planetas gasosos. Letra E seria o nosso gabarito. Próxima questão, que é minha, fala o seguinte. Os planetas gasosos são menos conhecidos pela ciência, porém sabe-se que são constituídos prioritariamente por diversos gases. Principalmente, olha, você tem formação de gases dentro do sistema. Hidrogênio e neônio, falso. Você não tem essa parte de formação com gases nobres, tá bom? Então, você vai precisar de um excesso de gases que tem formação boa de parte pesada, como oxigênios, por exemplo. Letra D, hidrogênio e hélio. Hidrogênio e hélio é formação de estrela, gente, tá bom? Não de planeta. Letra C, argônio e neônio, falso. Letra D, oxigênio e ozônio seria a constituição principal de gases como esse. Bom, nosso gabarito seria letra D. Próxima questão fala o seguinte. Quinta. Os planetas gasosos possuem características em comum, que os diferenciam dos planetas rochosos. No geral, esses planetas formados predominantemente por gases apresentam ainda uma. Letra A, pequena quantidade de satélites naturais que orbitam ao seu redor. Letra B, superfícies formadas por pequenos fragmentos de rochas e solos. Letra C, elevada quantidade de minerais silicatos na sua composição. Letra D, quantidade de elementos químicos suficientes para interagir para garantir vida. E letra E, dimensão territorial caracterizada pela grande extensão de suas áreas. E aí? 2 minutinhos para responder a questão. Qual gabarito vocês marcariam? Planetas gasosos, gente, possuem características em comum que diferenciam os planetas rochosos. No geral, os planetas formados predominantemente por gases apresentam ainda pequena quantidade de satélites naturais que orbitam ao seu redor. Olha Saturno, olha Júpiter. Vocês acham que eles têm pequena quantidade de satélites? É justamente o contrário. Na verdade, os planetas rochosos, só um tem satélite que é a gente, tá bom? O resto tudo não tem. Então não são pequenas quantidades de satélites naturais. Letra B. Superfície formada por pequenos fragmentos de rocha e solo. Você não tem essa situação dentro de planetas gasosos, beleza? Você tem que ter aquele planeta gasoso, provavelmente ele não vai sustentar fragmentos rochosos de solo. Letra C. Elevada quantidade de materiais silicatos em sua composição. Letra D. Quantidade de elementos químicos suficientes para garantir vida, que já está um absurdo a letra D.
E letra E, dimensões territoriais caracterizadas pela grande extensão de suas áreas. Não tem território, justamente porque não tem formação rochosa. Então ficamos entre letra B e letra C. Olha, são planetas rochosos? São, mas eles têm que ter uma composição de fragmentos rochosos e solos, né? Por quê? Porque você teria aquela formação geral dentro daquele sistema. Mas você não pode caracterizar aquilo como um solo, justamente porque solo é formação de característica física que você possui. Letra B está errada. Letra C seria o nosso gabarito. Elevada quantidade de minerais silicatos na sua composição. Ou seja, ele teria materiais sólidos, porém suspensos na composição dele. Você não teria essa situação aplicada a um sistema. Bom? Sexta. O planeta Terra é o único planeta do sistema solar que possui comprovadamente, a existência de diversas formas de vida. O elemento que possibilita essa característica é: letra A, presença de camada atmosférica gasosa composta com elementos como fator ou como vapor de água. Deixa a letra A estar bem bonita aí. Letra B, concentração de gases nobres tipicamente encontrados nos planetas mais gasosos. Falso, gases nobres eles não vão ter essa posição dentro do nosso planeta. Letra C, elevada distância da superfície terrestre e forte radiação solar emitida por satélites naturais. Radiação solar emitida por satélite natural, pelo amor de Deus. Letra D, pequena densidade e massa terrestre formada por rochas homogêneas como as magmáticas. Isso aqui é verdadeiro, porém não faz parte da formação de vida. Letra E, inexistência de satélites naturais. Falso, a gente tem a Lua. Então, nosso gabarito seria a letra A, presença de uma camada atmosférica gasosa composta por elementos como vapor de água. Bom, nossa última questãozinha fala o seguinte: cientistas dizem ter evidências da existência de um novo planeta no Sistema Solar. Desde o rebaixamento de Plutão, o Sistema Solar passou a contar com 8 planetas. Entretanto, com a suposta existência de um novo planeta, voltaria a ter 9. Contudo, publicado no periódico Astronomy Journal, o Instituto de Tecnologia da Califórnia, o cientista demonstra que, por meio de modelos matemáticos e simulações de computadores, as conclusões de suas pesquisas. Entretanto, ainda não foi possível a observação direta do chamado Planeta 9. Com relação aos planetas integrantes, o Sistema Solar é correto afirmar que: letra A, Marte é um planeta do tipo terrestre ou telúrico. É conhecido como estrela d'alva ou estrela da manhã. Por sua característica brilhante, pode ser visto durante o dia. Letra B, Júpiter é o último a partir do Sol, né? Dos nossos planetas rochosos. Já está falso, Júpiter é gasoso. Quando ele fala de planeta rochoso, aparece como estrela do fogo na noite, calotas polares derretem e contém água. Falso. Letra C, Urano é conhecido como planeta azul, mas não pela presença de água, mas sim pelo gás metano. Possui 13 luas. Letra D, Saturno é outro dos planetas rochosos compostos, basicamente, Saturno não é rochoso, né? Saturno é gasoso. E letra E, Mercúrio é o menor e mais interno. Tem uma aparência similar à da Lua, com caracteres e impactos de planetas lisas. Não possui satélites naturais. Então, ele tem essa parte toda com função verdadeira, né? Então, o nosso gabarito aí seria letra E, onde você tem Mercúrio, é o menor e mais interno, tem uma aparência similar à da Lua, com crateras, impactos e planícies lisas. Não possui satélites naturais. O A, né, brilhante, pode ser visto durante o dia. Marte não é tão brilhante assim, o Sol tapa ele. E C, o planeta realmente Urano, ele é rico em metano, dá aparência azulada, mas não possui suas 13 luas não, tá bom? Então, letra E seria o nosso gabarito. Galerinha, foi um prazer inenarrável estar com vocês nessa noite de sexta-feira. Desejo a vocês uma excelente semana. Próxima semana a gente volta, tá bom? Com mais parte de física planetária, astrofísica, essa parte de estudo aí. Bacaninha. Desejo a vocês um excelente final de noite. Vocês têm mais algumas aulinhas aí para assistir. E no mais, uma boa semana. Até a próxima aula, gente. Tchau.